Mas, irmão, eu estava precisando de uma gargalhada boa. Cadê Natan? Natanzinho veio dali para cá, animadinho para pegar o púlpito, aí fez. Ele olhou para Paulo Henrique, viu que Paulo Henrique era bem maior, falou, vou deixar o grandão para ele. Ele está tirando a carteira de motorista, viu, Fátima? Aí eu disse, como é que tu vai fazer para subir na moto? Ele disse, eu peço um velocípede emprestado da Babalu. Eu brinco com ele porque ele gosta de brincadeira. Não é não, Natan? Aí, olha, ele gosta, ele não apela não. Eu quando era criança, todo mundo fazia bullying comigo. Na minha escola, na sala que eu estudava ali no Modelo, tinha 8 Chico. Eu era o 8º. A professora falava Chico 1, Chico 2, Chico 8, eu presente, professora. De todos os Chico, o único que sofria bullying era eu. Eu comecei a sofrer bullying na minha casa, está aqui minha irmã Fátima, que sabe disso. Um maribondo pegou no meu olho, inchou o olho, papai botou meu apelido Farol e Meia Luz. Esse apelido pegou nos paredões inteiros, menino. E lá na escola os meninos sabiam que eu tinha raiva e diziam, olha, todo Francisco é Chico, todo Chico é macaco. Rapaz, eu ficava louquinho com esse negócio. Mas hoje, eu confesso a vocês que depois que Jesus entrou no meu coração, já perdoei a todos. Queridos amados, você sabe aquele dia que você vem para o culto com a palavra para a igreja e Deus, Ele mostra uma cena para você e muda a palavra? Nós temos aqui pregadores aqui, pastor Wesley, pastor Gabriel, Clenilda, todos aqui, né? Os irmãos da Pão da Vida, tudo pregador. Deus muda. Eu estava com uma palavra para pregar aqui, pastor Gabriel pregou sobre fé, uma palavra poderosa no primeiro culto. Mas o pastor Gilberto, que está com os acolhidos, nos acompanhando lá na casa do Pai, mandou um vídeo para mim. Tem um acolhido lá, que devido à vida dele, de morador de rua, de usuário de crack, a vida desmantelada, nem um pai, nem uma mãe quer um filho assim. Então ele foi para a casa do pai, e a mãe dele o abraçou, porque mãe é mãe, mas o pai ficou meio... O pai já vive com a outra família. E ele disse a mim, meu pai, eu acho que vai vir me ver. Mas quando ele encontrou a mãe dele disse, não, seu pai não quer vir lhe ver não, porque seu pai disse que vai esperar para ver se você mudou mesmo, se você vai querer mudança mesmo. Ele ficou muito triste. E eu disse a ele assim, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, porque quando Deus entra no nosso coração, é preciso um tempo para Deus mostrar essa transformação para outras pessoas. E quando foi hoje, o pai dele foi visitá-lo. E ele estava muito alegre lá, com o pai dele lá. A Micheliane está ali, sabe do que eu estou falando. E quando o pai dele, o pastor Gilberto, estava fazendo a filmagem do encontro dele com o pai, e o pai dele disse, você está na casa do oleiro. E essa palavra falou muito comigo. E eu queria exatamente pegar essa palavra que o pai dele disse, ele está na casa do oleiro e ele tem que deixar Deus trabalhar na vida dele. E eu disse, Deus, que palavra forte que esse senhor me disse. Meu pai dele é crente. E a mãe também, a mãe dele congrega na nossa igreja. E eu disse, que palavra forte, Deus. Porque, irmãos, todos nós não gostamos de críticas. Isso é inerente ao ser humano, a gente não gosta de ser criticado. O elogio massageia o nosso ego, todo mundo quer ser elogiado, mas as críticas que são melhores do que os elogios, são melhores, porque as críticas mostram onde você precisa mudar, e os elogios às vezes mascaram defeitos que nós temos. O melhor amigo não é aquele que te elogia em tudo que você faz, mas é aquele que quando você erra, ele diz que você está errado. E se eu perguntar aqui, você prefere um amigo falso ou um amigo verdadeiro? Todo mundo vai dizer que é o verdadeiro. Mas na realidade nós nos sentimos às vezes até mal quando recebemos certas críticas. E às vezes chegamos até a dizer, eu sou essa pessoa mesmo?
Mas é importante que as críticas nos ajudem no nosso aperfeiçoamento do dia a dia. E nós vamos ver aqui dois momentos da Bíblia. Eu quero pegar como referência dois momentos. Jeremias 18, uma passagem muito conhecida da palavra. Abra aí Jeremias 18, para a gente só pegar essas palavras de Deus, palavra poderosa, para a gente ver como é que Deus faz. A Bíblia Sagrada, ela é tão completa, tão profunda, que você encontra na Bíblia explicação para tudo. Não tem um assunto, não tem nada na vida que você não encontre respaldo e explicação na própria palavra. Jeremias 18 começa dizendo a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Veja essa palavra desce, irmãos. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Com o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Até aqui. Você sabe que a própria palavra diz que nós somos barro e ele é o oleiro. E se ele é o oleiro, ele tem autoridade para nos moldar do jeito que ele quiser. Tem ou não tem? Quem foi que já se sentiu na roda do oleiro? Quem foi que já passou uma situação na vida que falou assim: isso aqui é um trabalhar de Deus? Qualquer crente que está aqui, que está à distância nos acompanhando, vai admitir que é verdade, que hoje certas coisas que suportamos no dia atual, ou nos dias atuais, há um tempo atrás a gente não suportaria. A gente sairia pelas tabelas, sairia da brutalidade, da ignorância, responderia daquele jeito do passado, mas hoje o Espírito Santo que habita em nós não nos permite mais ser o vaso que éramos antes. Por quê? Porque Deus trabalhou em nós. Você vê que aqui Deus leva Jeremias ali para olhar aquele vaso, simbolizando a nação de Israel. O profeta estava preocupado com a nação de Israel, e Deus leva ele lá para dizer assim: ó, Israel pode ter se quebrado na minha mão, mas eu desmancho e faço de novo. Porque Deus, ele tem três maneiras de trabalhar. Qual é as três maneiras, pastor? A primeira maneira é quando ele pega um vaso que quer realmente ser moldado, que quer: Deus me transforma, Senhor me muda, me faz do jeito que o Senhor quer. Deus vai com aquela mão macia, trabalhando aqui, trabalhando ali. A segunda maneira é aquele barro endurecido, que não quer ser moldado, que Deus às vezes precisa dar umas pancadas, porque ele diz: eu castigo a todos que amo. Começa a dar umas pancadinhas, tem lugar que ele vai quebrar mesmo. E o terceiro é quando o vaso não quer ser aproveitado de jeito nenhum, ele desmancha, vira pó e ele faz um vaso totalmente novo. Eu sou esse vaso que ele desmanchou e fez de novo. Eu fui o vaso do terceiro plano de Deus, mas eu louvo a Deus e agradeço. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o trabalhar de Deus na sua vida, que muitas vezes você não está entendendo, muitas vezes você está atribuindo isso à falta de sorte. Deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui, para a igreja compreender e colocar isso no coração: crente não tem falta de sorte, crente tem moldado de Deus. O crente é moldado por Deus. Se Deus diz que castiga todos quanto ama, Ele vai trabalhar na minha e na tua vida da maneira que Ele achar que é verdadeiro. Pastor Gabriel contou aqui a minha cura de hérnias de disco. Deus queria me parar e eu não queria parar. Eu era um empresário mal sucedido em busca de sucesso, trabalhando dia e noite sem parar. Não tinha dinheiro para despachar um cego. Quando era dia de domingo, eu estava com a minha esposa dentro daquele fusquinha, debaixo de sol e chuva, na época de inverno, rodando mensagem. Chegava em casa, ia comer arroz com ovo e olhava naquele tempo no Orkut, meus motoristas lá em Tibau tomando cerveja, bebendo água de coco. Eu dizia: nega, esse negócio está errado. Eu me acabando de trabalhar para pagar esse povo curtindo, está errado.
Mas não era, que eu tinha o devorador na minha vida, tomando tudo e não queria ver, até o dia que Deus abriu meus olhos. O inimigo, quando ele toma conta da sua vida, ele destrói tudo que chega às suas mãos, nada prospera. Mas em compensação, quando você passa a fazer parte da família de Deus, a bênção vem de uma maneira espetacular, de uma maneira tremenda. Há produtividade, há prosperidade, há bênção, e Deus vai te abençoando em todas as áreas. Aí Deus queria me parar, e eu quero contar um pouco desse testemunho, dessa parte da minha vida que a igreja não conhece. Deus queria me parar, mandava os profetas lá dentro de casa. Eu estava no estúdio montando propaganda, que eu tinha 10 carros de som fazendo propaganda. Como é que pode um homem que tinha 10 carros de som, tinha 8 bicicletinhas daquela, que rodava na rua, aquela bicicletinha, a maioria era minha. E se você chegasse para mim e dissesse, me empreste R$1.000, eu não tinha. É porque eu não tinha medo. O devorador comia tudo. Tinha dia que quebrava 5 carros de uma vez. Eu falava para minha esposa, eu vou enlouquecer. Mas não era, meu irmão. É porque Jesus Cristo disse, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Aprenda isso, igreja. Sem Jesus você não sabe fazer e não faz nada direito. Não há prosperidade na sua vida. Então era um desmantelo. O que é que acontece, igreja? No meio de tudo aquilo, Deus dizia, mandava os profetas. Eu lembro de um dia que eu estava fazendo um trabalho lá, entrou um irmão lá, dentro do estúdio, não veio encomendar serviço, não veio encomendar mensagem, só chegou para mim e falou, Deus disse que ainda está te esperando. Dentro do estúdio, estava lá dentro. Ele chegou e disse, quero falar com o Chico. Ele é advogado aqui na cidade, da família Lucena. Ele entrou lá e disse, Deus disse que está te esperando. Quando a fé chegava outro, o Senhor está te esperando. Aí Deus diz, aí você não quer atender não? Pegou Márcia, minha filha, que morava em Nápoles, na Itália, trouxe ela de volta, botou ela porta a porta com o meu quarto, 3 e pouco da manhã, ela chegava, batia na porta. Papai, abre, eu sei que o senhor está acordado. Quem falou para ela que eu estava acordado? Se não tinha barulho, não tinha TV ligada, não tinha nada. Eu abri a porta, pai, Deus disse que está te esperando. E eu dizia, mas que coisa, todo mundo dizendo a mesma coisa. Quando foi um dia, Deus, me deu um infartozinho. Um infarto fulminante, cheguei no hospital morto. 7 dias de UTI. Quase morri, fiz uma angioplastia. Quando eu saí de lá, voltei para o mesmo ritmo de trabalho. Deus disse, mas rapaz, espera que eu vou resolver o seu problema. Tome-lhe 4 hérnias de disco. Me rebolou em cima de uma cama, ficava de 10 dias deitado. E o coração duro. Até que o dia que a minha filha Márcia chegou e disse, pai, vai ter um culto hoje na casa de uma feiticeira. Eu disse, pronto, um culto na casa de uma feiticeira, só que faltava. Não, mas ela hoje é crente. Deus mudou a vida dela, chama irmã Rita, lá no Alto da Pelonha. E veio um pastor de Goiás, vai pregar aqui, pastor Sidomar Santos. Inclusive já pregou nesse púlpito aqui. Vamos lá, pai? Eu disse, se não tiver mensagem para o Fusquinha, eu já disse sabendo que todo dia tinha 10, 12, 15 mensagens todo dia. Resultado, naquele dia não teve nenhuma mensagem. Deus não deixou entrar ninguém para comprar nenhuma flor. A gente tinha uma loja de presente. Quando foi de tarde, Márcia, pai, falei com Jossa Neto, ela disse, não tem mensagem nenhuma. Eu disse, como é que é? Não tem mensagem nenhuma não, vamos para o culto. Cheguei em Jossa Neto, falei, por que você não pegou mensagem? Fiquei bravo com ela, ela disse, não, porque não apareceu. Eu disse, não, nega, você está de complô com Márcia? Estou não, amor, porque não apareceu. Eu com raiva, Márcia, bora pai, eu digo, vou não, estou muito cansado, vou tomar banho e vou dormir. Quando eu entrei no banheiro, estou debaixo do chuveiro, deu uma indução dentro do banheiro. Uma indução assim, ó, tum, era tão alto que doía no ouvido. Aí eu me concentrei naquele barulho que Deus queria chamar a minha atenção. E eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. E a voz dele dizia assim: é hoje ou nunca mais. Eu estou a ponto de te vomitar. Aí as pernas, olha.
Eu quero é ver o cabo ouvir a voz de Deus para não tremer. É ou não é, Josué? Você naquele dia ouviu, não foi? Pois é. As pernas, olha. Aí eu saí dentro do banheiro tremendo, quase não vou no quarto. Era bem pertinho daqui nessa caixa, quase não achei a porta do quarto. Cheguei lá e falei, nega, vamos para o culto. Ela se arrumou, mas a incredulidade, meu coração estava tão endurecido, que eu fui no meu carro. Márcia foi com o namorado dela, que hoje é o esposo dela. Fomos lá para o culto, ele na frente e eu atrás. E eu sozinho, eu disse para Deus, só no meu pensamento, Deus, se foi o Senhor que falou comigo naquele banheiro, eu quero que esse pregador que vem aí, que eu não sei nem quem é, nunca vi, ele diga os 3 versículos através dos quais eu aceitei o Senhor. Porque Gideão não pediu prova, eu estou pedindo também. Eu ainda estava em dúvida se era Deus ou não. Quando eu cheguei lá, o pregador chegou. Eu tinha ficado lá fora. Eu estava tão gelado espiritualmente que eu quis ficar lá fora. Mas na hora eu disse, não, vou sentar bem de frente a uma mesinha assim. Vou sentar bem de frente a ele. Botei aqui, de frente a ele. Fiquei daqui nesse púlpito dele. O pastor Sidomar chegou, cumprimentou o pessoal. Os irmãos louvaram uns 3 hinos antes, ele começou a pregar. E ele pregou sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37. A palavra daquele homem foi todinha para mim, do começo ao fim. Quando ele terminou, ele disse, tem alguém para Jesus aqui? Eu falei no pensamento, Senhor, eu estava impactado com a mensagem, Senhor, e meus versículos, se for o Senhor que falou, manda esse homem falar. Ele botou o dedo assim no meu nariz e disse, o Senhor te diz hoje, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. 3 versículos, Mateus 11, 28, 29 e 30. Quando ele acabou de falar, eu estava em pé, em lágrimas. Quando eu olhei para trás, minha esposa também estava em pé em lágrimas. E Deus estava dizendo para mim, ainda bem que você veio, meu filho, porque era a sua última chance. Se você não tivesse vindo aqui hoje, amanhã você estava dentro de um caixão. Pastor, você está querendo assustar os que não são crentes aqui? Estou não. Está ali Clenilda Maia, pastora Clenilda. Cadê Sarinha? Está aí também? Clenilda Maia. Quando a igreja nossa era do outro lado, um rapaz veio, ela pegou ele e trouxe no pé do púlpito, e naquele dia ela disse, Deus está dizendo que hoje é a última chance. E o rapaz, né? Você quer Deus ou não quer? Ele, não. Falei, meu irmão, aceite Jesus, meu irmão. Quer não. Ele disse, é a última chance, viu? Deus está dizendo que é a última chance. Ele endureceu o coração, foi embora. Amanhecendo o dia, ele foi assassinado. Sarinha, filho da missionária Aparecida Borges, pegou 2 homens que estavam na igreja, bateu nos peitos dele. Deus está dizendo, seja crente. O Senhor está dizendo, não vem aqui para se esconder de trás da Bíblia, não, seja crente. E eu fiquei até chateado, porque ela deu umas tapas nesses rapazes. Uma semana depois um estava morto, 15 dias depois o outro tinha sido assassinado também, morreu os 2. Pastor, o senhor está assustando? Não estou não. Eu estou dizendo para vocês que a palavra de Deus diz que Deus faz descer a sepultura, e da sepultura também arranca quando Ele quer. Está escrito na palavra, está escrito em 1 Samuel capítulo 2, que Deus faz descer a sepultura, e da sepultura Ele arranca. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muita gente quer o abençoador, mas não quer o que modela. Aquele que tem o poder de modelar, de moldar. O moldador Deus. Tem muita gente querendo ser crente para desfrutar das bênçãos, mas está esquecendo do abençoador. Do que o abençoador exige, do que o abençoador quer. E a palavra hoje está parecendo um culto de doutrina, mas é uma palavra de vitória. Por quê? Porque quem anda no caminho do Senhor será abençoado. Quem anda no caminho do Senhor vai desfrutar das coisas boas que Ele tem para realizar em nossas vidas. Basta andar no caminho dele. Quem anda no caminho do Senhor é filho.
E não é filho adotivo não, é filho de sangue, comprado com o sangue de Jesus Cristo. Deus nos trabalha em nossas vidas de uma maneira às vezes que a gente fica muito surpreso. A gente até acha ruim. Determinadas situações que são para o nosso aperfeiçoamento, Deus faz, a gente acha ruim. Deus fecha uma porta, a gente acha ruim. Às vezes Deus quer abrir uma porta maior, uma porta melhor, mas você acha ruim porque Ele está fechando aquela porta. Mas como é que Ele não fecha? Se Ele não fechar, você não sai. Ele tem que fechar. Teve coisas da minha vida, e eu sei que da vida de muitos que estão aqui, que Deus queria mudar, mas não podia mudar porque você não queria sair do lugar. Você estava igual o cururu teimoso naquele lugar ali. Deus teve que chegar, pegar um rodo, que a gente faz em casa, aquele sapo teimoso dentro de casa, a gente sai batendo com o rodo, botando para fora. Deus teve que chegar, bater para você sair, para poder receber a bênção. Porque quando Deus quer te abençoar, meu irmão, Ele bota você na posição. Doe quem doer, esmague quem esmagar, mas a bênção de Deus na sua vida vai se cumprir. Aleluia. O que Deus tem para fazer na sua vida não tem quem evite. Não tem quem evite. Eu estou olhando aqui para pessoas lapidadas. Os crentes são lapidados pela mão poderosa de Deus. E o lapidar de Deus dói, porque não existe lapidação que não arranque pedaços. Quantos tem aqui que passou alguém na sua vida que saiu, você achou ruim, mas hoje você diz, foi de Deus. Deus fechou essa porta, Deus acabou com essa amizade, foi de Deus. Sabe por quê? A gente fala muito isso, os crentes, que tem gente que você conhece, mas não escuta o que ela fala a seu respeito. Mas Deus sabe. Então tem muita gente que Deus afasta. Quantos projetos do diabo foram feitos contra você e Deus não permitiu que acontecesse? Porque havia um plano dele na tua vida, ainda há. E os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Pega essa palavra aí. O que Deus tem para fazer na minha vida não tem quem desmanche. Não tem quem desmanche os projetos de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para o meu futuro. Torion, Torá, arrebenta do arrebentar, dê sangue no pau da venta, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. A palavra de Deus diz, pode se levantar um exército contra mim, nem assim vão conseguir me destruir. Toda pessoa que tem um chamado de Deus trava uma guerra com o inferno. Você sabe disso. E muitas vezes a guerra começa dentro de casa, no meio da família. Jesus disse assim lá em Mateus 10: não penso que eu vim trazer a paz não, vim trazer a espada. Vim colocar filho contra a mãe, nora contra a sogra. Está assim ou não está? Por quê? Porque quantos de nós aqui aceitou Jesus e enfrentou uma barra pesada? A minha irmã está aqui, ó, minha irmãzinha. Ela sabe que a Aparecida, nossa irmã, quando aceitou Jesus, meu irmão, ela sofreu. Aparecida pagou um preço alto. Quando ela entrava na porta da frente, eu já virava para trás. Eu saía procurando vassoura, cabo de rodo, tudo que existia para botar atrás da porta, ver se ela ia embora. A gente acreditava nessa simpatia. Quando ela ia embora, tinha hora que tinha 3 vassouras atrás da porta. Mamãe ficava morrendo de rir, mamãe católica. Quando ela chegava, vixe, chegou a santa. Peraí, cadê as vassouras? Tinha hora que eu ia buscar a vassoura lá no fundo do quintal. Mamãe estava varrendo o quintal. Tomava até das mãos de mamãe. Me dá, a Aparecida chegou, me dá, deixa eu esconder a vassoura ali. Botava numa porta, botava noutra. Quando foi um dia, eu me lembro até hoje. Um dia, umas 4 horas da tarde, a Aparecida chegou na casa da mamãe, entrou dentro do banheiro. Quando ela abriu, pegou a porta para fechar, e disse, mamãe, essas vassouras atrás da porta ali. Acabou o efeito, ela descobriu. Para você ver como o crente sofre. Agora tem uma coisa, irmãos. Pega essa palavra, o crente sofre, mas é vitorioso. O crente passa na peleja, mas canta o hino da vitória. Na frente do crente, o mar vermelho tem que se abrir. Tem ou não tem? Tem, a morte tem que bater em retirada. Espíritos malignos não ficam perto. Você não vê não, minha irmã. Meu irmão, você não vê não. Mas tem lugar que você chega que é caco de cão para todo canto. Tem.
Tem lugar que você chega na casa de parente, aí quando você pisa a planta do pé, os demônios, vaza, vaza, vaza. Chegou aquela irmã que gosta de orar de joelho, vaza, vaza. É assim, desse jeito. Tem um crente que quando chega numa casa, o demônio da doença, do suicídio, da desgraça, na hora que você entra dentro daquela casa, a luz do Espírito Santo que brilha na sua vida é tão grande, que você vai entrando e eles vai tudo correndo, porque o brilho que há em você, ele não suporta. E se você der um glória, a carreira é grande, meu irmão. A carreira é grande, viu, Clarinha? A carreira é grande. Deus é poderoso, irmãos. A guerra espiritual é tão grande que quando nós abrimos a casa do Pai, a primeira semana foi uma semana de luta. A minha mulher dizia: amor, tá vendo como a gente tem que orar? Tá vendo como é que é? Lá na casa do Pai agora estão quase 30 homens, né, Micheliane? Quase 30 homens. Você imagine 30 homens que o demônio estava matando de sede, de fome, jogado na sarjeta, no inferno. Aí chega os filhos de Deus, pega aquele povo, leva, dá de comer, banheirinho bom, cama boa, roupa boa, tratamento bom, até as redes que eles se deitam lá é as melhores que existem. Agora mesmo está vindo um monte de rede para nós da Paraíba, que o irmão Bruno vai trazer. Eu digo, compre as melhores, porque não é para eles, não é para Jesus. O demônio, sabendo disso, não vai vir em cima, ele vem. Agora quando ele vem, a palavra de Deus diz: em meu nome expulsarão os demônios. E a gente grita: sai, Satanás. E ele bate em retirada, porque é o poder da palavra de Deus nos dando essa ordem. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A luta foi grande, viu? No terceiro dia que a gente abriu a casa do Pai, que eu abri os olhos, menino, doía do pé da cabeça a unha do pé, viu? Todo dolorido. Fui para o banheiro, parecia que eu estava um homem de lata, todo travado. Eu digo: peraí. Me ajoelhei, fiz uma oração, dei um ensopapo nas pernas. Sai, Satanás. Peguei o embalo de novo, estou correndo até hoje. Pois é, quando você sentir alguma coisa, você fala: eu te repreendo. Jesus Cristo disse: em meu nome repreenderão os demônios. Eu te repreendo, sai. Porque essa casa quem manda é o grande rei, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Pega a tua tralha, a tua bagaceira e bate em retirada. E vai ter que sair em nome de Jesus. Por isso que o crente tem que se deixar moldar. Quando vinha aquela coisa de moldar a gente às vezes acha ruim, né? Ficar na roda do oleiro às vezes não é muito bom não, porque o oleiro bota a gente rodando, olha. Sabe para quê? Para ele ver os defeitos. Jeremias 17, Deus diz assim: eu é que conheço os corações, eu sou que sondo os corações. Deus diz: eu é que esquadrinho os corações. Ele está dizendo: eu é que conheço nos mínimos detalhes. Então, eu e você, nós não temos nada para esconder de Deus, não, porque ninguém pode esconder nada dele. Então, quando ele sonda tudo aquilo ali, ele vai trabalhando na minha e na sua vida para corrigir as imperfeições. Não tem aquela pessoa que antes de ser crente de verdade, tinha alguém na sua casa, você: oi amiga. Quando a sua amiga saía, você: vai-se embora, carniça. Depois de crente você não faz mais isso. É ou não é? Você pode até ter um rançozinho, mas você diz: que Deus abençoe, que Deus te leve, não traga mais. Mas você sempre bota Deus na frente, porque o crente sabe que sem Deus ele não é nada. Estou vendo um bocado de irmã rindo aí. Eu acho que teve irmã que diz: vai, carniça. Não é não? Mãe, fulano, eu gosto tanto de você. Você é tão positiva. Quando ela vira assim: isso é falso. Menino, se prezar de uma falsa, essa não serve. Essa palavra hoje é o moldar de Deus para mim e para a sua vida. Para a gente entender o que você está vivendo agora faz parte
de um projeto maior de Deus. Todo o trabalhar de Deus é nos preparando para algo maior. Você sabia disso? As ingratidões, as traições, as falsidades, é tudo um lapidar de Deus. É para Deus tirar nossa soberba, nosso orgulho, nosso desejo de vingança. É Deus trabalhando na minha e na tua vida para nos aperfeiçoar. Porque Deus quer nos colocar sempre em degraus maiores. Como é que Ele vai nos dar realmente a capacidade de trabalhar para a gente crescer se não for assim? No livro do profeta Jeremias, Deus diz assim: você está dizendo que está cansado porque está andando, e quando eu te colocar para você correr com os cavalos, como é que vai ser? Olha ele dizendo: se você reclama agora por tudo, como é que você vai enfrentar coisas maiores? Como é que você vai ganhar prêmios maiores se você está reclamando com tão pouco? É por isso que o crente não pode murmurar. O pastor Gabriel citou aqui na pregação do primeiro culto a história de Josué e Calebe. Dos 12 espias de Israel que foram à terra prometida, só eles dois voltaram dizendo: se Deus se agradar de nós vamos derrotar esse gigante. O resto dizia: não, a gente é perante eles como gafanhoto. Deus disse: vocês não vão herdar a terra prometida. Vocês não vão entrar na terra do meu descanso. Só entrou Josué e Calebe daquela geração. Ou seja, quando o crente não quer a correção de Deus, quando ele não quer o trabalhar de Deus, ele vai ficar na fila de espera, irmãos. Tem muita gente que Deus está trabalhando, mas quando Deus começa a trabalhar, ele se espalha, briga, sai de perto, abandona, vai embora, sai do emprego, sai do lugar, não aceita nada. Meu irmão, o que tiver acontecendo na tua vida, guarda no teu coração Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que Deus ama. Haja o que houver na sua vida, está cooperando para o seu bem. Então tome isso como lição de vida. Estou passando por isso, mas há um trabalhar do meu Deus nessa situação. É difícil aceitar? É, mas tem que aceitar. Tem coisa que é ruim de engolir, mas tem que engolir, para que Deus faça na sua vida o que Ele quer fazer. Eu aprendi muita coisa, sabe? Depois que eu virei pastor, meu irmão, aí foi que eu aprendi mesmo. A primeira coisa que eu aprendi: eu antes de ser pastor, eu achava que no meio dos crentes era tudo mar de rosa. Todo mundo com as asinhas, parecendo uns anjinhos. Eu olhava e dizia: mas como é bonitinho, rapaz, olha, esses pastores é um santo, que nada tem deles que é mais encapetado do que o cão. Quando eu abri a igreja, era um monte deles dizendo que ia fechar. Bota um retornozinho aqui. Aí um monte dizendo que ia fechar. Como é que o camarada abre uma igreja e o outro pastor que tem de igreja também está desejando que feche a igreja dele? Aí eu digo: é assim? É. Quer dizer que eu estava no meio das cobras achando que não era cobra. Mas isso me serviu tanto. O som está ruim aqui do retorno, viu? Está péssimo. E eu disse: mas rapaz, será possível? Aí melhorou um pouquinho. Será possível que eu estou enfrentando problemas com os crentes, com pastores? Aí eu vim aqui para 2 Coríntios e vejo Paulo dizendo: além de cuidar das igrejas, a falsidade dos falsos irmãos. Eu digo: rapaz, então é assim mesmo. Então olhe, os falsos que estão na sua vida, Deus também quer salvar eles. Então comece a orar por esses falsos, por essas falsas. Olhe para quem está do seu lado e faça assim: eu já conheci alguém assim. E o pastor está falando aí: falso que dói. Só a misericórdia de Deus. Todo mundo olhou para todo mundo, né? Não tem ninguém aqui que não conheceu um falso ainda. Todo mundo já conheceu. É verdade. Uma vizinha faladora, menino, todo mundo tem. Aquela vizinha que a cortina dela, você pensa que tem um ventilador ligado, mas não é. Toda vida que chega aí na sua casa, ela quer ver quem é. Eu já tive vizinha assim, irmão. Quem já teve vizinho assim, faz só assim com a mão baixinho. Pensei que era só eu. E aquela pior, que além de afastar, abre a porta e diz: é sua parente? É. Parece tanto com você. Ah, meu Deus do céu.
só para descontrair. Porque a palavra é de moldagem, e a moldagem às vezes dói. Mas eu queria saber, tem alguém no meio dessa multidão que não é crente? Só quem não é crente, levante a mão assim, só quem não é. Só tem dois, três, quatro. Olha, tem um pessoal bonito ali. Vocês não são crentes. Ser bonito desse jeito não é crente, imagine se fosse. Olha aí, rapaz. Tem mais ali atrás, tem um rapaz bonito ali também. Desse lado não tem não, quem não é crente? Ah, uma irmã ali. Hã? Essa morena aqui não é crente não, né? Mas tem cara de crente. É. Irmãos, o que é ser crente? A pessoa fala, eu sou crente, eu creio em Deus. Não, calma. Não é só isso. Ser crente é você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Não, mas eu já confesso. Eu não sou crente, mas vivo como crente. Mas calma, que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Olha o primeiro crente aí. Olha aí. Traga ele para cá, Enéas. Quem é que vai fazer igual ele? Você aí, rapaz bonito. Venha. Também. Venha. Olha mais uma vida para Jesus. Você. Acompanhe ele. Acompanhe ele. Olha aí. Olha aí, mais alma para Jesus. Olha que beleza. Olha aí, mais vida para Jesus. Ela não vem não? Ela está vindo. Ela não é crente não. Você não é não, né? Mas vai ser agora, né? Glória a Deus. Olha aí. Olha aí as vidas para Jesus. Rapaz, eu vou te falar uma coisa para você. No próximo culto eu vou falar mal de um bocado de gente. Dá resultado. Pode vir para cá, pode vir para cá. Você também? Olha que bênção. Vamos aplaudir Jesus. Aplaudir Jesus. Tem uma coisa, no próximo culto eu vou meter o cacete em vizinho. Todo mundo que no instantinho as almas. Aí, mais uma vida para Jesus. Estou dizendo. Vou logo avisando, no próximo culto, Fátima, eu não vou alisar não, viu, Fátima? Vou deitar além de todo mundo. Aleluia. Eu estou brincando, gente, mas o que eu falei é mentira, eu creio. Olha mais alma para Jesus aí, olha que bênção. Ei, Mateus, vem também. Sobe aqui, é sua mãe não? É sua mãe, ó. Acompanhe ela. Bora, hoje é o dia da salvação. Eita Deus, Deus poderoso. Deus grandioso, olha que bênção de Deus. Eita Jesus maravilhoso, olha aí que coisa linda. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou dizer a vocês aqui o que é que eu estou sentindo aqui de Deus. Eu estou sentindo de Deus dizer isso para a igreja, olha. Esse nome Jeová Jireh, o Deus da provisão. Pastor Gabriel estava orando, eu estava orando. Nós estávamos orando, muita gente da igreja orando para Deus nos dar um nome. Nós tivemos Deus de promessa, Deus de aliança e por aí foi, né? E quando Deus nos deu essa palavra, eu tomei essa palavra, passei para o pastor. Olha, mais uma vida para Jesus, olha que bênção. Eita Deus. Meu Deus, que coisa linda, hein? Hein, Kleber? Kleber, tá vendo aí, Kleber, o resultado? É. Mas pega essa palavra aí, vocês que estão aceitando Jesus e quem está aqui na igreja, quem está à distância na internet, pega essa palavra. O ano de 2025. Quando estiver passando o ano, você vai achar que é o melhor ano da sua vida. Porque Deus vai derramar tanta bênção sobre a sua vida. Vai ser tanta provisão. Vai ser vai ser coisa grande. Quem está pegando essa palavra vai viver essa realidade. Vai ser bênção grande. Tem gente que vai colher sem plantar, porque quem vai fazer a colheita para você é Deus. Vai ser coisa grande da parte de Deus. Sonhos realizados, coisas maravilhosas. Amém?